Boa noite, meu nome é Joezer Alvarez, cineasta e roteirista, e estou lançando nesse momento o roteiro do média-metragem Rondônia, Arte desde a Pré-História, contemplado pela Lei Aldir Blanc, segunda edição do Prêmio Alejandro Bedotti, e gostaria de dizer que, em função de nunca ter lançado um roteiro publicamente, assim, né? Geralmente a gente só deixa publicado. Resolvi fazer uma playlist, né, com os vídeos de interesse, e a partir daí vou começar a comentar, né, esses vídeos que podem servir de elementos também de referência. O roteiro é público, então qualquer um pode se apropriar dessa ferramenta para realizar um roteiro de média-metragem baseado nas premissas, né? A título de introdução, eu gostaria de dizer que o título também do roteiro ele mudou um pouco, né? Porque em conversa com o professor Nilson Santos, que fez a revisão final desse roteiro, a gente chegou à conclusão de que seria melhor chamar a obra audiovisual resultante dessa pesquisa a proto-arte de Rondônia. Então, gostaríamos que vocês apreciassem, e a partir de alguns momentos a seguir eu vou apresentar a playlist, né, que está disponível no Museu da Imagem e do Som de Rondônia, e passar a comentar essa playlist. Ao final, vou deixar aqui o link tanto para a disponibilização do roteiro quanto da playlist que a gente separou para vocês. Então, eu espero que apreciem e agradeço aos meus colegas de equipe, Nilson Santos e Arena Boaventura, na pesquisa e na revisão desse roteiro. Então, apreciem, por favor, os comentários, e qualquer dúvida ou qualquer comentário positivo ou negativo, né, crítico, a gente sempre recebe de braços abertos. Então, pode comentar aí, depois a gente responde, tá bom? Vamos lá, então. Então, dentro da proposta do roteiro, né, o filme que pretendido para ser desenvolvido por esse roteiro seria um filme de média-metragem, e, embora pela experiência, né, de outras filmagens, a gente nota que o material a ser coletado nas entrevistas ele pode servir também para um longa-metragem, porque as pessoas falam muito, né, durante as entrevistas. Mas enquanto gênero documentário, foi feita uma escolha, né, em termos estéticos, pelo subgênero animadoc. O animadoc é um estilo de filmagem, né, que mescla cenas de animação com fotografias, imagens, né, dos especialistas também sendo entrevistados. Então você pode misturar tanto as animações com as falas, né, que elas são complementares, né, no sentido de fazer com que a proposta fílmica insira elementos de paráfrase, né, de uma certa estilização e interpretação que podem dinamizar essa narrativa documental e aproximar essa narrativa ao público mais jovem, né. Além de uma questão de estilo, também é uma questão de estratégia. Aí nós estamos vendo as imagens, né, do média-metragem que foi feito em 2022, chamado Santo Antônio das Cachoeiras, que também utiliza, né, essas questões das origens históricas, né, da Cachoeira de Santo Antônio. Então esse é um vídeo de referência que pode ser utilizado, né, por quem for desenvolver o documentário. Não existe só uma única hipótese para falar da presença do indígena na América, né? Existem possibilidades diversas. Clovis, que tinha 13 mil anos, já está sendo promovido há quase 20 mil anos agora, né? Mas a Nié de Guidon vem insistindo em povoamento há mais de 50 mil anos na Serra da Capivara. Ela não teve felicidade de achar um fóssil, mas descobriu-se há pouco tempo atrás a Capela Sistina da Amazônia, Colômbia, com pinturas que são da Idade do Gelo.
Se eu já tenho essas populações estabelecidas aqui, pintando aqui, é sinal de que eu tenho população numerosa. Eu não posso chegar hoje, eu, você e 250, e vamos pintar uma parede de 13 quilômetros. Mas você tem alguns cacicados estabelecidos. O cacicado Marajoara, o cacicado Santarém, o cacicado Trombetas e o cacicado Tapajós. Esses estão classificados e estão mais estudados. Mas os primeiros estudos sobre madeira demonstram a existência de cacicados aqui. O padre Gaspar de Carvajal, quando desce o rio Amazonas, ele fala de diversos povoados que tinham de 100 a 150 mil moradores. Hoje, se você pegar os povoados amazônicos, quantos tem de 100 a 150 mil moradores? Então, se eu tenho uma várzea superpovoada com comunidades de 100 a 150 mil amazônicos, só no Vale do Amazonas, eu teria mais de 1 milhão de pessoas. Isso se eu parar e pensar na cultura Tapajós, na cultura Santarém e na cultura Marajoara, eu vou tomar um susto. Uma ocupação, pelo menos até agora, que se tem identificado, né? E uma ocupação super antiga, uma ocupação de 7 mil anos antes do presente. E em termos de Brasil, ela também é uma ocupação antiga, né? Uma ocupação amazônica que denota muitas pessoas vivendo nesse espaço, e não poucas pessoas. Não era um espaço amazônico desabitado, era um espaço amazônico muito. E lembrar que essas ocupações antigas são de comunidades indígenas. São comunidades indígenas que provavelmente não tem mais nem traço delas hoje. Porque a gente tem, além dessa modificação cultural, né, natural, que é natural, a gente teve também todo o processo de colonização. Aqui, pelo menos nessa região dessas cachoeiras, tem 5 ocupações antigas indígenas, então a gente percebe que são camadas de ocupações humanas, né? A gente tem essa noção de que o ambiente é essa sobreposição de camadas de pessoas, né? E aí a gente tem aqui também vários processos, né? Que é dos apagamentos. A gente tem o apagamento das comunidades indígenas nessa região, a gente tem o apagamento da Vila de Santo Antônio nessa região e agora a gente está sentindo o apagamento da própria história recente, né? Que para a gente fica muito mais dolorido porque é recente, porque a gente percebe ela, que é o apagamento da Estrada de Ferro. Os sítios encontrados na margem direita e na margem esquerda denotam ocupações mais intensas, até pelo próprio espaço, né? Se você for ver a ilha, é um espaço pequeno. E aí o que foi encontrado na ilha é uma ocupação intensa, sim, tem vasilhas que a gente associa a atividades cotidianas, como comer, se alimentar, mas também tem vasilhas que serviam para enterramentos. Então a gente vê, essa é uma das diferenças do que a gente encontrou nas margens, que a gente encontrou na ilha, né? E tanto a ilha quanto o sítio do Garbim, que é o que ficava da margem esquerda, eles possuíam muitos artefatos que eram essa coisa do adorno, da denotação do você realmente morar. Não era um lugar que eu vinha aqui, só vinha, pescava e ia embora, né? Porque muita gente falava isso, né? Porque as cachoeiras tinham essa abundância de peixe, né? Essa coisa assim. Mas não, eles ficavam ali. Eles realmente se estabeleceram ali, né? A gente sabe que, por exemplo, as vasilhas dos enterramentos aqui, elas seriam de um grupo bem mais recente do que do grupo que já habitou lá nos tempos mais antigos. Então, isso por causa da questão da sucessão de camadas, né, e das datações que foram possíveis da gente imaginar isso. Então, tem grupos que fazem as suas vasilhas adornadas para enterrar seus entes. Tem grupos que utilizam daquelas vasilhas que até foram da pessoa para enterrar seus entes. Tem grupos que não enterram seus entes, fazem queima. Tem grupos que preferem deixar o rio levar a carne e reenterrar os ossos. Então, assim, a gente tem uma diversidade de grupos, uma diversidade muito grande. Assim. Vários grupos vieram, vários grupos ocuparam, vários grupos ficaram e foram embora, outros se estabeleceram e definharam aqui. Mas a gente também tem que entender que é essa a relação, né? É essa a relação da paisagem. A paisagem deveria ficar e a gente passar. Um outro vídeo interessante eu conheço o sítio arqueológico Teotônio em Rondônia, né, com a narrativa do professor Eduardo Neves, da USP, que ele vai relatando, né, as situações encontradas lá naquela região,
do Teutônio, mostrando alguns materiais, né, e o tempo histórico em que essas populações andaram por aqui. Uma camada arqueológica que nós datamos em mais ou menos 6.500 anos antes do presente. E por que a gente está trabalhando nesse contexto aqui nesse sítio? Esse sítio é muito interessante porque até alguns anos atrás existia uma cachoeira aqui, no Rio Madeira, Cachoeira do Teutônio, que era uma cachoeira muito piscosa, tinha muito peixe, ela tinha uma produtividade muito grande que atraía gente de vários lugares que vinham aqui pescar. Talvez por essa razão, por essa grande produtividade que essa cachoeira tem, esse local aqui tem sido ocupado continuamente há milhares de anos, desde antes da chegada dos europeus aqui no Brasil. Pelo menos até, a gente acha que as datas serão ainda mais antigas, mas pelo menos até mais ou menos uns 6.500 anos atrás. Então, para cada mês que a gente passa em campo, a gente passa outros vários meses no laboratório analisando esse tipo de material, né? Aqui em campo, a gente faz as escavações que são muito cuidadosas, com pequenas colheres, né? Com pequenas espátulas, a gente retira o sedimento de 10 centímetros, a gente coloca em baldes e dos baldes a gente coloca para a peneira seca, né? E aí na peneira que a gente vai separando o material lítico, o material cerâmico, os eventuais carvões, né? O que é importante aqui no Teutônio, isso foi muito interessante, o tipo de registro que define para a gente qual é a metodologia que a gente vai usar, né? Então, às vezes, a gente utiliza, por exemplo, essas pequenas pazinhas, essas colheres de pedreiro, às vezes a gente utiliza cavadeiras, a gente utiliza picaretas, né? Então, é o registro que define que tipo de ferramenta que a gente vai utilizar, a velocidade, enfim, né? Então, essa cerâmica em particular que está lavando aqui, ela vem, né, de uma unidade de escavação que a gente está fazendo, né, que tem uma numeração que a gente pode encontrar lá depois. Nesses 10 centímetros, numa unidade de 1 metro quadrado, a gente encontrou toda essa cerâmica aqui. O trabalho de campo, em geral, é sempre muito intenso, porque principalmente aqui na Amazônia, porque demanda uma série de logísticas que às vezes geram custos adicionais, que o acesso às vezes não é tão facilitado, às vezes precisa de barco. Nesse sítio aqui ele está um pouco mais tranquilo, que ele está próximo a uma BR que liga Porto Velho a Rio Branco, então o acesso pode ser feito de carro, mas às vezes tem que ser por barco, são dias de viagens em lugares mais isolados. Por isso ser tão intenso assim, o trabalho de campo, com muito trabalho, acordando cedo, dormindo mais tarde, com bastante uso de força física também, e sempre antenado com as discussões, com o registro do material e da escavação. Isso gera uma canseira, né? A gente sai do campo bem cansado, longe de bastante gente, dos amigos, da família, dos namorada, então gera todo... Mas o trabalho de campo é muito legal, e você tem um convívio muito intenso com as pessoas, com os colegas. Tem uma outra coisa que é bacana, que nos interessa muito também, que é essa questão de quais são os conceitos que a gente usa aqui na arqueologia das Américas e na arqueologia brasileira, né? As pessoas, por exemplo, muita gente ainda fala assim, o homem pré-histórico, né? Os arqueólogos estudam o homem pré-histórico, que é uma coisa que, a meu ver, uma maneira equivocada de lidar com essa questão. Primeiro porque não é só homem, as mulheres também, a gente tem que mudar essa visão androcêntrica, digamos assim, mas a própria noção de pré-história, para mim, aqui para as Américas, é uma noção totalmente equivocada. Qual que é o critério de marcação que a gente tem? Quando é que termina, nessa visão tradicional? Quando termina a pré-história, quando começa a história? Com o descobrimento. O Brasil, então, é um caso interessante, eu sempre repito isso, né? O Brasil tem data de nascimento e tem certidão de nascimento. A data é o 22 de abril de 1500 e a certidão é a carta do Pero Vaz de Caminha. E isso está errado, na verdade. Essas populações, elas não eram pré-históricas. A gente tem uma história dinâmica que acontecia aqui antes da chegada dos europeus, e nosso papel mais importante como arqueólogos é entender essa história. Nós somos historiadores, na verdade. Só que a nossa matéria-prima, a nossa fonte de estudo é o registro material, são os contextos paisagísticos antigos que foram legados por essas populações. Um outro vídeo de referência é esse que fala sobre que traz, né, o acervo do Museu Arqueológico de Rondônia, localizado lá em Presidente Médici, e que você tem um grande acervo, né, de material tanto paleontológico quanto arqueológico, e vem mostrando a vida dessas primeiras populações que habitaram ali a região do interior do estado de Rondônia. E é um dos lugares mais interessantes para você pegar algumas referências, né, com relação a essa história, essa proto-história, né,
Então, desde as primeiras populações, as migrações dessas populações desde a África, a Ásia, né, passando pelo Estreito de Bering e povoando aqui a região. Então, é bem interessante. Uma megafauna, como um tatu que era bem maior que um ser humano, além das preguiças gigantes que escavaram várias cavernas como essa. Suas artes em terracota ou em pedras esculpidas retratavam muito sobre sua convivência com esses animais e seu dia a dia. Seus utensílios deixados retratam seus rituais e outras simbologias. Um exemplo são essas peças de cerâmica confeccionadas pelas mulheres. Com a argila extraída na beira do rio, modelavam os pequenos rolos que pouco a pouco vai enrolando do centro às extremidades, moldando um recipiente, por fim alisado e queimado. Os artefatos também poderiam ser de pedras utilizadas em armas, entre outras coisas. Podemos notar que esses blocos de rocha, geralmente basalto ou granito, eram lixados com uma pedra na outra para se obter um dos artefatos líticos, assim apresentando formas variadas, podendo ter depressões ovais, arredondadas ou longas e finas. Os polidores também podem ser fixos, quando nas rochas próximas a rios. Essa seria uma demonstração. Quando alguém morria, era realizado um enterro primário, onde era enterrado e marcado o local. Após bastante tempo, os parentes voltavam e retiravam os ossos da pessoa e guardavam em uma urna funerária, junto com os seus estimados pertences. Há outros objetos em cerâmica, vários não identificáveis ou decorativos. São encontrados muitos pedaços deles que contêm padrões que podem indicar tribos distintas. O que podemos reconhecer retratam de figuras antropo-isomórficas, como uma Vênus, representando o padrão de beleza daquela cultura, e algumas cabeças de macaco. Eles utilizavam a argila modelada para fazer contagens, mesmo sem conhecimento dos números de hoje. Cada furinho... Um dos vídeos de referência também quanto à análise da questão dos geoglifos é os geoglifos do Acre e os mistérios da Amazônia, que estão na playlist, na sequência, e vem trazendo, né, uma reportagem bem interessante sobre esses monumentos arquitetônicos, né, que na verdade, segundo Ifan, eram ligados à questão da simbologia, né, a vida em coletivo, mas vale a pena assistir, né, e ver o que eles têm apurado até o momento, né. Pela metade, estradas inteiras. O nome oficial é geoglifo. São marcas feitas no chão, geralmente em terrenos planos. Esse é o geoglifo Pissarreira, que fica um pouquinho mais afastado de Rio Branco, já quase na fronteira com a Bolívia. Ele é um dos mais evidentes a partir do solo. Eu estou aqui com a Antônia, que é arqueóloga do Ifan. Antônia, o que a gente sabe sobre esse tipo de sítio arqueológico? Bem, o que nós sabemos é que eles foram construídos há mais de 1000 anos e que eles possuem formas geométricas, que eles foram feitos para lugares de rituais, cerimoniais e que os povos construtores não moravam dentro das estruturas. No Acre mesmo existe catalogado até o momento 800 estruturas, 800 sítios arqueológicos, mas que se for contar da Bolívia e for contar também Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, chega a mais de 1000 sítios arqueológicos. Os primeiros geoglifos foram encontrados na década de 1970, mas o século XXI já batia na porta quando os estudos realmente começaram. Até hoje, dos quase 1000 geoglifos catalogados na Amazônia, apenas 20 foram estudados. E eles mudaram a forma que a ciência enxerga a história na floresta amazônica, que antes era considerado um local hostil para o desenvolvimento de grandes grupos humanos. E o que a gente consegue aprender desses sítios? Das pessoas que viveram aqui, eram sociedades mais complexas, vamos dizer assim, ou eram pessoas que estavam de passagem? O que nós podemos dizer é que esses povos, os construtores dos sítios, eles eram pessoas organizadas, que provavelmente eles eram seminômades ou então sedentários, porque para construir uma estrutura dessa,
sendo que aqui a gente não, na época não existiam os equipamentos que hoje nós temos, o maquinário e tudo mais. Com as ferramentas antigas, não foi só um grupo pequeno de pessoas e não foi em um curto espaço de tempo que construíram, sem contar também com a vegetação e o tipo de solo. Então era um povo organizado para se fazer uma estrutura geométrica com as medidas e formatos perfeitos. Quando eu cheguei aqui com meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Então nós brocamos, fizemos roçado, plantamos macaxeira, milho, todas as plantações nós fizemos, arroz. Mas nós não tínhamos uma expectativa do que era. Nós pensávamos que era a obra da natureza. E foi levando, só que nós achávamos mais diferente porque não juntava água. E qualquer buraco que a gente faz no meio de campo, a gente faz até bebedouro para gado com trator e ele enche totalmente. É conhecido como esse aqui é Jacob Sá, né? Que é meu pai. Quer dizer, que é uma coisa que enquanto existir mundo, essas gravações existir, o nome de meu pai sempre vão sair nas televisões, como sempre sai. Jacó Sá, quer dizer que ele já tem 5 anos que já morreu, mas vai continuar sempre falando o nome dele e ele aparecendo. Então isso aí me traz uma alegria, uma felicidade que ele deixou o nome dele, né? O IFAM tomou a iniciativa de tombar um geoglifo, que é o sítio Jacoaçá, para que esse geoglifo fosse um parâmetro, uma referência nacional, né? Tem uma identificação de 800 sítios, mas a gente escolheu esse sítio por uma série de prerrogativas, tanto técnica como acessibilidade, como o próprio proprietário, por exemplo, tem uma sensibilidade, ele sabe a importância, cuida, recebe pessoas. Então, foi um sítio que ele vai servir de base para que a população do estado reconheça e saiba que isso é importante. Muitos geoglifos estão nos arredores de Rio Branco ou perto das rodovias que ligam a capital ao interior do estado ou ao Amazonas. Para vê-los é preciso fazer um voo de táxi aéreo ou de balão. O material arqueológico encontrado nos sítios hoje faz parte do acervo de museus do Acre. A gente está pensando também em fazer uma torre de visitação, que a pessoa subisse e pudesse olhar, porque o geoglifo, no nível da terra, você não consegue visualizar ele. Tem que ter uma certa altura. Então tem esse projeto, é um projeto piloto. A gente também está tentando estabelecer essa estrutura sem afetar o geoglifo, porque ele tem uma zona de amortecimento, então a gente tem que ter muito cuidado com o sítio, né? E cuidado também com o número de pessoas que acessa, para não haver pisoteio, para não fazer danos ao sítio. É um tesouro, apesar que não rende dinheiro, né, para nós. Tem uma expectativa aí de fazer um mirante, né, mas do jeito que hoje está ruim de dinheiro para o governo, para todo mundo, inclusive esse dinheiro já veio 2 vezes e já voltou, disse que voltou e não fizeram. Então eu acredito que é meio difícil deles fazer alguma coisa. Que se fizesse, daria alguma coisa para nós, que nós trabalhamos aqui com leite, podia fazer o queijo, vender. Alguma outras coisas que vendesse, né? E ajudar nós, mas no momento não tem, nós não temos ajuda nenhuma. Na sequência, a gente tem um vídeo sobre arqueometria e arqueologia, redes de trocas no Alto Rio Madeira. Essa é uma defesa de tese, né? E tem várias situações em que a acadêmica ela passa a apresentar as descobertas, né, sobre as datações, sobre os estilos. Então, é um material que tem muita informação e que vale a pena você prestar atenção, né, em algumas dessas informações na hora de discorrer, né, sobre
esses vestígios materiais que foram encontrados no Alto Rio Madeira e que tem muito a ver com essa proto-história de Rondônia, né? Então, esse trabalho, né, que foi desenvolvido também com acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia, né, com arqueólogos, pessoal da arqueologia de contato. Então, é um material que tem muito potencial para ajudar no deslindamento, né, dessa história. Então, vamos ouvir o que acontece, né, na defesa desse trabalho. Que faz uma revisão com todos os trabalhos já desenvolvidos pelo grupo. É um grupo interdisciplinar, no qual tem físicos, químicos, teólogos, matemáticos e arqueólogos, do qual eu faço parte. Então aqui eu vou trazer para vocês uma parte da minha pesquisa e dos trabalhos que eu estou realizando nessa interface da arqueologia com a arqueometria. Os trabalhos que eu desenvolvo estão localizados na região norte, no estado de Rondônia, especificamente na área do Alto Rio Madeira. Essa região ela é conhecida pela diversidade linguística e cultural. Como vocês podem ver aqui ao lado, tem um mapa do Cutinemã-Indaju que mostra essa diversidade. Essa região também é conhecida por ser um centro de domesticação de plantas. Dentre elas, que tem umas hipóteses que é onde foi cultivada a mandioca e a pupunha. Então, aqui onde eu grifei para vocês nesse círculo azul, é a área na qual eu estou trabalhando, aí, que é o trecho encachoeirado do Rio Madeira. Aqui, próximo à cidade de Porto Velho, que é a capital de Rondônia, existe o sítio Ilha de Santo Antônio, que é um dos sítios arqueológicos que eu estou investigando, e que atualmente foi impactado pela construção da usina hidrelétrica. Então, foi descaracterizado esse sítio. Outro sítio selecionado para pesquisa é o sítio do Brejo, localizado aqui na margem direita. Não sei se está aparecendo para vocês a minha setinha, né? Eu vou apontando. Outro sítio é o sítio Teotônio, que é junto à cachoeira do Teotônio. Esse é um sítio que ele tem sido investigado pelo projeto Palma, coordenado pelo professor Eduardo Neves, que é do MAI, da USP. Outro sítio que eu selecionei é a Ilha das Cobras. Nessa ilha tem painéis de artes rupestres. O sítio Coração, que ele está localizado aqui na margem direita. O sítio Ilha do Japó, junto à cachoeira do Morrinhos. E o sítio Ilha Dionísio, que está localizado aqui próximo à Foz do Jaci, Paraná. Bom, esses sítios arqueológicos, eles foram todos escavados no âmbito do projeto de arqueologia preventiva de Santo Antônio, que foi um trabalho prévio à construção das usinas. Então, os arqueólogos estiveram aqui na região e verificar se haveria sítios arqueológicos e fazer o resgate dos materiais, né, dos artefatos que, porventura, fossem encontrados. Então, foram identificados mais de 50 sítios arqueológicos nesse trecho que eu estou mostrando para vocês, e todos os materiais coletados durante a escavação, eles se encontram hoje na reserva técnica da Universidade Federal de Rondônia, onde comporta uma graduação de arqueologia. Então, aqui algumas fotos das escavações, né, mostrando como é o nosso trabalho. O arqueólogo, né, não é só aventura, a gente tem um trabalho minucioso, tem que ser feita essas escavações, e a gente vai fazendo escavação por nível, vai controlando esses níveis, né, um dos métodos que se tem para fazer essas escavações. E aí o material encontrado, ele depois é levado para laboratório, no qual a gente tem que fazer o processo de higienização, depois a gente vai fazer a análise desse material. E aqui, por exemplo, vocês veem que tem esses cacos quebrados, né? A gente tenta reconstituir, né, fazer restauração do que é possível, e depois fazer reconstituição das formas das vasilhas. E aí a gente faz esses desenhos aqui, onde estão depositados os materiais, da estratigrafia, para ver em que profundidade a gente encontrou, como eles estavam, né, no sítio, né, a relação deles. E dentro disso, eu trago para vocês um trabalho que mostra quais são as classificações desses artefatos para a região no momento.
foram definidos 6 conjuntos tecnológicos, né, 6 formas de se fazer cerâmica ao longo do tempo. O nosso material mais antigo na região, ele tem por volta de 2080, né, do material que a gente está trabalhando, mas foram encontradas datas de quase 4.000 anos relacionadas a essa cerâmica chamada Cocó. Além dessas, tem outras cerâmicas antigas, que é a Morro dos Macacos, que é uma cerâmica regional produzida por grupos indígenas dali, assim, que não é conhecida na literatura para outras partes da Amazônia. E essa outra cerâmica que a gente ainda está discutindo e está vendo a filiação dela. Além dessas, tem as cerâmicas classificadas como barrancoide e Dionísio. Essa cerâmica barrancoide, ela tem vários dos sítios ao longo do Rio Madeira, e a cerâmica Dionísio, ela no momento ela só foi encontrada no sítio arqueológico Ilha Dionísio, que é essa ilha que eu mostrei para vocês. E as mais recentes são as cerâmicas da tradição polícroma da Amazônia, que é a mais conhecida, né, na literatura. Alguns colegas já até trabalharam, como o Rogério, né, que trabalhou na dissertação de mestrado dele com uma cerâmica da Amazônia Central. Um outro achado é esse vídeo histórico aí, entrevista com o falecido arqueólogo Dr. Eurico Miller, primeira pessoa, o primeiro arqueólogo que andou pesquisando aqui, fazendo levantamentos arqueológicos aqui na região. Indo para Washington, indo para os encontros dos americanistas de 2 em 2 anos, expondo os resultados, né? Éramos de 11, até eles nos chamavam assim... Grupo dos 11. Por causa do Brizola, né? Mas 11 da arqueologia. Pegou um de cada estado e pegou ainda da Argentina para pesquisar Llanos de Morros, onde tinha aqueles aterros enormes. Mas isso era formalmente alguma coisa? Era ligado à Smithsonian? Programa, era o Pronapa? Eles sustentavam e orientavam. Era o Pronapa? Com aval do CNPq, do IFAM. E depois tinha o Pronapaba. Depois inverteu, se conhecia mais o litoral do que a Amazônia. Então temos que ir para a Amazônia. Aí foi o Pronapaba, né? Pronapaba, só que o Ondemar foi um pouco, o único que teve direto lá fui eu. Paulo, ainda não chegamos na Amazônia, hein? Então vamos para a Amazônia. Mas só então vai. Bom, em São Paulo foi aquele impacto quando veio as pontas de lança. Então foi quando eu entrei em contato com a Sociedade dos Intelectuais de São Paulo. Representado 1001 profissão, médicos, odontólogos, tudo fazendo arqueologia. Não havia o arqueólogo aquele, mas sim os interessados que tinham formação. E a maioria deles são políticos também, além de ser médico, tudo, né? Não eram arqueólogos mesmo. Depois que foi criada a Sociedade de Arqueologia, os cursos de arqueologia, foi tudo depois. Eu fui um dos participantes. Então, lá pela estante, o Absaber. Eu estou apresentando meu trabalho, daí eles começam a corrigir, pessoal, um ao outro, né? Ô, Rico, você me desculpe, mas aquela palavra que você usou, aquele é regional. O povo não vai entender. Diz, pois é, no Brasil não tem dicionário. Esse Peral é do Rio Grande do Sul. Eu nem sabia quem era o dito Absaber. E eu não tinha papa na língua, né? Eu respondi para ele, o senhor que é o entendido, e ele é geólogo. O senhor que é entendido, então me dá o termo adequado para o planeta me entender. Deu um branco nele e não saiu despenhadeiro, coisa assim, né? Geral é um talude, né? E podia ter dito talude, mas deu um branco nele, todo mundo caiu na risada. Começou assim. Agora, aí, depois que eu dei a minha palestra, suava numa fatiota azul marinho, quente para dentro, porque não tinha ar-condicionado. Daí diz esse Paulo Duarte, que estava presidindo lá uma mesa com os grandes lá na frente. Senhor Miller, você não gostaria de deixar essa coleção aqui na exposição permanente do Ibirapuera? Que a palavra permanente diz sim, nunca mais vou ver. Palavra permanente. Daí eu
achei uma saída. Assim, doutor, o senhor me desculpa, mas infelizmente os índios lá do Rio Grande do Sul são tão atrasados que eles não tinham molde para fazer as pontas. Então são únicas. Por ser únicas eu não posso deixar. Estão registradas no Instituto do Patrimônio Histórico, do Instituto de Arqueologia do Nordeste do Rio Grande do Sul, IPANORGS, que nós tínhamos criado, né? É a nossa sedezinha dos interessados em arqueologia. A gente se reunia lá, fim de semana, bate-papo, para armar uma escavaçãozinha, umas caminhadas para descobrir, né? O pessoal gostava mais disso, é da caminhada para descobrir. Na hora de cavar, todo mundo sumia. Pois é. Aí então, você não quis deixar lá no... Daí chega 74. Chega os Evans, fazendo aquela turnê pelo Brasil. E o Schmidt, você conheceu o Schmidt aqui? Branquinha, caminhando meio assim, alto. Eu não sabia que era ele. É. Ninguém me apresentou. Sempre na frente da apresentação. Que pena. Quietinho, quem se aposentou da arqueologia. Mas não se está no sangue, eu não duvido que ele não vai comparecer. Ele fica ouvindo e cala a boca. Só ouvindo. Eu não sabia que era então ele. O Schmidt disse, o Miller, vem uma turma aí dos Estados Unidos aqui, vai se vir aqui na Unicinos. Era bom você estar presente. Então eu cheguei lá, tinha uma turminha que às vezes a gente fazia reunião mais séria, né? Com o Schmidt presidindo. Curso de antropologia com certificado e tudo. Eu estava entrando na coisa. E daí apareceu os Evans e começamos. O que é que vocês estão fazendo? Um programa para saber o que existe no Brasil. Já começa com dificuldade na terminologia, nós vamos ter que unificar, porque o pessoal não avança, porque não se entende. Nós queremos recuperar esse tempo. Só se conhece a Amazônia, que é por causa da cerâmica, né? Não era bem a Amazônia, era aquelas coisas de Manaus, Santarém, dos poetas, ali a Macapá, aquelas coisas, né, seculares. Os pioneiros, né? O Gil já achou, né? Que eram curiosos todo mundo, não tinha formação, né? Tem um vídeo interessante também sobre as tocas de preguiça gigante que foram encontradas na região do Abunã. Relativo à questão da megafauna, né? Pode ser utilizado também para ilustrar. Moradores da Ponta do Abunã, distrito de Porto Velho, no estado de Rondônia, já sabiam da existência da caverna. Mas eles pensavam que era uma obra humana. Pesquisadores acreditam que esse túnel possa ter sido escavado por uma preguiça gigante, extinta há 10 mil anos. Isso porque fósseis do animal já foram encontrados aqui na região. A conclusão parece para nós bastante óbvia, bastante certa. Então aquelas cavernas são paleotúneis, são paleotocas feitas por preguiças gigantes, extintas há mais de 10 mil anos. Os pesquisadores acreditam que na época em que os túneis foram feitos, não havia uma floresta, e sim uma grande savana habitada por animais enormes, onde eles se abrigavam do frio. Mais plausível, mais certa nos dias de hoje, é que se tratava de proteção contra climas mais frios e secos. Então aquelas cavernas poderiam servir então como a área de abrigo contra frio, contra as condições climáticas mais frias que existia na época que viveram as preguiças gigantes. Segundo o pesquisador, esta é a única paleotoca encontrada na floresta amazônica e vai ajudar os cientistas a entender como esses animais enormes viviam naquela época. E por último, nessa playlist, né, a gente vai ter alguns vídeos que foram intitulados como Arqueologia Rondônia, blog Paititi. É no pessoal aí do interior, né, de colecionadores, curiosos, né, arqueólogos amadores que encontraram algumas peças. E algumas delas foram para o Museu Regional lá de Presidente Médici, outros permaneceram nos acervos particulares. Mas você nota, né,
a sensibilidade, né, daqueles povos que trabalhavam a pedra sem ter metal, né, e como que eles utilizavam esses materiais e como eles utilizavam, né, não só a questão da funcionalidade, mas também a questão da beleza, né? Você vê que são peças bonitas, né, apreciáveis, são peças feitas com um certo estilo, né, com uma certa delicadeza. Então tem coisas que ainda estão para ser descobertas, né? Muitas coisas que a gente não conhece, né, que de repente estão na mão de colecionadores, mas que fazem parte também dessa história e da vida dessas populações que aqui estiveram. O pessoal desse blog Paititi, né, eles têm muita, vamos dizer assim, muita vontade de que houvesse uma extensão da civilização Inca aqui para a região. A civilização Inca é muito recente, né, 1000 anos para cá. Aqui nós temos coisas mais antigas, né, 7.000, 9.000 anos, né, 10.000 anos. Então, é necessário se ater, né, às questões científicas, deixar as teorias da conspiração de lado e apreciar, né, essas artes, né, que foram feitas pelos primeiros povos que aqui estiveram, de forma menos, vamos dizer assim, interpretativa, no sentido de associar grandes civilizações, né? Mas associar aquilo que se pode encontrar. Aí, por exemplo, nós estamos vendo um carimbo cerâmico, né? E eles não sabem para que serve isso, mas a gente que trabalha com cerâmica sabe como que funciona, né? Então esse carimbo cerâmico é utilizado na beira dos vasos ou no corpo dos vasos para deixar um certo grafismo, né? Sem precisar estar fazendo o grafismo à mão. Note, por exemplo, esses outros grafismos que são muito parecidos com algumas cerâmicas encontradas na região da Amazônia Central, na região da Amazônia colombiana, né, peruana. Então a gente tem na época, né, e no roteiro se menciona, né, não havia fronteiras aqui nessa região. E aí essas etnias, esses povos viviam o tempo todo, né, transitando, né, de forma nômade, né, trocando mercadorias, trocando cerâmicas, armas, né? Então, o que se pode aventar, né, ou ter uma ideia, né, quem vai nos dar é a arqueologia, né? A arqueologia, a história, os linguistas, né, e as pesquisadores dos genomas, né? Então, todas essas ciências juntas combinadas podem nos dar uma melhor ideia de como foram aquelas primeiras povoações, né? E qual o significado desses materiais, né, que foram encontrados e que alguns, né, insistem em associar a coisas de fora da Amazônia, né, ou de fora do alcance terrestre, né? Alguns ousam ainda dizer que pode ter sido civilizações extraterrestres, né? Então, longe dessas teorias da conspiração, nós temos muitos materiais bons para serem analisados, para serem recuperados, né, como parte dessa proto-história de Rondônia, e que podem ajudar, né? Por exemplo, na internet a gente vê nessa playlist que pode nos ajudar também a ter, né, algumas, não só imagens, mas também algumas referências importantes quanto à questão da proto-história de Rondônia. Ou, como diria o professor Nilson Santos, dessa arte proto-histórica, né? Que eu acredito que é um termo mais interessante. Espero que vocês tenham apreciado essa live comentada, né? E agora eu vou deixar os contatos, né, para quem quiser se apropriar desse material e também da playlist que está no Museu Imaterial, no canal do Museu Imaterial da Imagem do Som de Rondônia, no YouTube.
Aproveito e sugiro que visitem também a seção arqueológica, né, desse museu, que está disponível 24 horas por dia, para conhecer melhor um pouco a história de Rondônia e da arte também praticada pelos primeiros povos, os povos originários. Um abraço e até mais.